Nós vivemos numa geração que vive a crise de não saber o porquê da sua existência. E uma das perguntas mais importantes que nós devemos responder a nós mesmos é: por que eu estou aqui nessa terra? Qual o objetivo da minha passagem e da minha jornada nessa realidade, nesse mundo ao qual a gente vive? Muitas pessoas da nossa geração vivem esse dilema de não saberem do porquê estão aqui, qual o objetivo, aonde nós devemos chegar. E como já foi dito no contexto da filosofia, pessoas que não têm aonde ir, pessoas que não têm um objetivo a chegar, a cumprir, qualquer caminho serve. E dentro do contexto inclusive do ateísmo, que diz que vivemos debaixo de um caos, não existe um Deus, não existe uma realidade moral, ética, não existe propósito, então não há por que se preocupar com algum tipo de sentido e de significado na vida. Pelo contrário, a proposta bíblica nos dá orientação, a proposta bíblica nos oferece um direcionamento. Nós não temos todas as respostas na Bíblia, mas nós temos um direcionamento que aponta o caminho e ilumina a nossa mente para essa jornada. Como diz lá Paulo em 2 de Coríntios, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, para a gente entender a mente de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo, como ele fala lá. E nós podemos fazer isso, e a partir de um viver em Cristo Jesus, pautados na palavra, nós temos um direcionamento que orienta o propósito do porquê estamos aqui. Assim como foi dito lá em Deuteronômio 29, Moisés vai dizer: as coisas ocultas pertencem a Deus, os mistérios que não cabem a nós, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso pensamento, os caminhos de Deus são muito mais extensos do que os nossos, mas Moisés vai continuar dizendo lá: mas as reveladas, aquilo que Deus revelou a nós, é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso vai fazer bem para que sejamos orientados conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, com base nisso, nós estamos propondo para a nossa comunidade aqui, Igreja Batista Reviva, e aqueles que nos acompanham pela internet, a partir desse próximo domingo, estudarmos uma vida com propósitos. Serão 5 mensagens que nós vamos ministrar aqui na nossa igreja, e todos os dias nós vamos soltar as devocionais de 40 dias de devocionais refletindo sobre o porquê da nossa existência. Então, se você quer participar, faça contato. Nós estamos fazendo pedidos do livro para que a pessoa, a família que queira ter o material na sua mão, vai poder usufruir desse bom material que nos orienta nessa jornada. Assim como o pastor Jeremias Pereira disse, comentando sobre o livro, que foi muito bom para eles fizeram esse desafio lá na Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que ajudou a sintetizar e a memorizar as prioridades da vida, e com base nas Escrituras, a entender que eles deveriam se concentrar no que é mais importante para a jornada da vida cristã, que no caso aqui, em uma vida com propósito, são 5 áreas, são 5 etapas: a adoração, a comunhão, o discipulado, o serviço e a missão. Tem um texto na Bíblia, quando Paulo fala para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer para Timóteo, num processo de orientação, de treinamento daquele jovem pastor que iria assumir uma igreja, e esse jovem pastor precisava ter respostas quanto ao propósito da vida, quanto aos desafios nossos em Cristo Jesus, a partir da igreja local, com base nas Escrituras, orientar uma comunidade quanto ao propósito de Deus e à vontade de Deus para o seu povo. E ele vai dizer lá no versículo 7 de 2 Timóteo 2, pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas essas coisas. Ou assim como diz na NVI, reflita no que eu estou te dizendo, porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Em outras palavras, nós podemos refletir, ponderar e meditar naquilo que Paulo disse como sendo inspirado por Deus ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, em toda a Escritura, refletir naquilo que nós entendemos ser a revelação de Deus para a humanidade e que nós podemos compreender a partir da compreensão do Espírito Santo, que nos direciona para que possamos refletir naquilo que a palavra diz, para que nós possamos, a partir do conhecimento de Deus, por meio dele, receber entendimento e compreensão de todas as coisas da vida. E isso vai nos fazer trilhar um caminho em que nós vamos focar no que é prioridade, nós teremos clareza de onde queremos chegar,
nós saberemos os desafios e as dificuldades no meio do processo, para que nós consigamos ter um foco, ter um direcionamento, ter uma priorização baseados no nosso Criador. Ele tem um manual que direciona o modo como nós podemos viver da melhor maneira possível a vida que Ele nos proporcionou. É uma dádiva estarmos vivos, é uma dádiva a existência, uma graça maior ainda passar por essa passagem, por essa jornada nesta vida rumo ao reino dos céus, prometido por Cristo Jesus, tendo uma real e verdadeira compreensão do nosso propósito aqui. Eu quero te convidar para esse desafio. Portanto, você sabe discernir os porquês da vida ou os paraquês, tais como por que a gente passa por dificuldades na vida, por que a gente tem que lidar com o luto, quais as razões pelas quais a gente passa por privações, quando a gente lida com algum tipo de conflito, quando você tem que lidar com situações difíceis como uma doença terminal, problemas, situações, dificuldades na vida que a gente passa, e isso é comum a todos nós. Nós compreendemos e sabemos lidar e discernir e entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que tudo começa pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento a respeito da existência do nosso Deus, da sua vontade e do seu propósito para nós. Você sabe compreender as dinâmicas do dia a dia, de como lidar com as situações que Deus quer que você entenda o modo como você precisa educar os seus filhos, da sua relação na sua vida conjugal, de como você vai lidar com finanças, com o seu trabalho, com o seu tempo, com os problemas que existem no mundo, problemas políticos, problemas econômicos. Qual o papel da igreja nesse processo todo? Qual o papel das escrituras para te orientar nesse processo de entender a vontade de Deus e o propósito dele na dinâmica da vida? Então, procure estabelecer o desafio de maneira intencional para que você cresça em maturidade segundo Cristo, para te ajudar e te orientar nesse crescimento que te dá um melhor entendimento para você focar nessas prioridades, e isso vai trazer clareza para um viver que traz mais sentido e significado para a vida, segundo o padrão e a revelação das Escrituras para nós, da nossa fé de prática e de conduta do povo que se chama igreja, daqueles que conhecem e estão buscando conhecer Deus e sua vontade. Inclusive mais uma remessa de pedido de livros, e se você não tiver condições, manda o seu contato, o seu WhatsApp, o seu Instagram, para que a gente mantenha você conectado, para que você receba todos os dias o resumo de todo o conteúdo desse material dos próximos 40 dias que vão começar a partir desse domingo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica o desafio aí. Um abraço a todos.